Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou agrônomo, pesquisador e criador do canal O Agrônomo Vertical. Você já pensou de que forma os astronautas na Estação Espacial Internacional fazem para se alimentar, principalmente no que diz respeito a alimentos frescos? Ou de que maneira os futuros astronautas em uma possível colônia na Lua ou até em Marte farão para produzir seus alimentos, suas hortaliças, por exemplo? Existe um ramo de pesquisa na ciência que se chama Space Farming, ou agricultura espacial. O Brasil está começando a participar de um programa, o programa Artemis, que visa levar o homem à Lua novamente. E a Embrapa tem tido um papel central nesses esforços da ciência brasileira. Hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Alessandra Fávero, da Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, interior do estado de São Paulo, que coordena os esforços da Embrapa junto ao programa Artemis. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Ítalo? É um prazer estar aqui no seu canal. Obrigado a você por aceitar o convite. O Agrônomo Vertical tem falado de uma série de temas novos ligados à agricultura moderna, como agricultura vertical, agricultura indoors, sistemas hidropônicos, aeropônicos, e parece-nos que muitos desses sistemas provavelmente serão usados ou já são usados por futuras missões espaciais, não é isso? Isso mesmo, essa é a ideia do grupo. O grupo tem se consolidado enquanto uma rede, no intuito de um desenvolvimento de um pacote tecnológico com duas culturas que inicialmente foram escolhidas. E sim, a ideia é trazer as fazendas verticais e o cultivo indoor, que é o que a gente imagina que vai acontecer, né? Não tem como a gente pensar em cultivo no espaço em ambiente aberto. Então, necessariamente, obrigatoriamente pensando em ambientes fechados. Então, a fazenda vertical e o cultivo indoor vão ser fundamentais nesse desenvolvimento de novas tecnologias para o espaço. Perfeito. Como é que você entrou nessa linha de pesquisa? Eu imagino que você não trabalhasse com isso. Não, na verdade, a minha formação é em genética e melhoramento de plantas, e nós observamos alguns artigos e algumas pesquisas feitas fora do país, observando situações de envio de sementes para o espaço, na tentativa de gerar nova variabilidade genética, uma vez que no espaço nós temos condições como radiação ionizante e microgravidade que poderia alterar o embrião das sementes. Isso tem sido feito por alguns países que, depois de um tempo, essas sementes orbitando, eles recolhem essas sementes e selecionam na Terra, né? Para novas características, como alta produtividade, tolerância à seca, resistência a doenças. Então, a gente observou que isso vem sendo feito há várias décadas. Perfeito. E aí a ideia é a gente pensar primeiro nisso. Então, vocês enviam as sementes ao espaço, essas sementes lá estão mais expostas à radiação, radiação ionizante, que você chamou, e eu imagino que essa radiação cause mutações nessas sementes. Isso, essa é a ideia. O que se imagina é que vá ter, né, novos alelos, novos genes nessas Perfeito. condições. Interessante. Aí vocês trazem de volta e essas sementes entram no programa de melhoramento normalmente, só que com uma variabilidade maior. É isso? Isso, a ideia é a gente ver se essa variabilidade é diferente mesmo do que a gente já vem observando em condições de laboratório, porque existem já pesquisas em laboratório com radiação ionizante, né? Então, a ideia é a gente comparar para ver o que acontece no espaço com o que acontece em condições de laboratório que nós já temos. Essa foi uma primeira parte, né? Foi por Perfeito. aí que começou. Por aí que você entrou nessa área do. Nesse caso, seria space breeding, não é? Space Melhoramento breeding. espacial, não é isso? Exatamente. Tudo começou por aí, né? Interessante.
Essa foi, claro, uma ação individual sua como pesquisadora. Como é que se deu a entrada da Embrapa realmente no programa Artemis? Então, nessa mesma época, a gente vinha conversando sobre, né, o melhoramento espacial com colegas do Instituto de Estudos Avançados, lá em São José dos Campos, que também trabalham com radiação ionizante, no intuito de fazer essa parceria. E eles gostaram da ideia, né, e começamos a conversar sobre possibilidades, e nessa mesma época, o Brasil assinou o Acordo Artemis, e a equipe da Agência Espacial Brasileira entrou em contato, conversou com os colegas do Instituto de Estudos Avançados, que falaram dessa nossa ideia, e logo em seguida, 2022, o Acordo Artemis publicou os objetivos, né, do programa Artemis, e lá vinha cultivo de plantas no espaço. Então, nós vimos uma oportunidade para que o Brasil pudesse contribuir dentro desse acordo. E aí, a Agência Espacial gostou muito da ideia, e foi por aí que nós começamos essas negociações, né, Perfeito. da rede. Da rede. Quem coordena o programa Artemis é a NASA? Isso. É a Entendi. NASA, e atualmente são 36 países signatários do Acordo Artemis, né? E o Brasil é um deles. Eu acho que faz muito sentido, certamente, a participação no Brasil dentro desse objetivo, não é? De produção de alimentos, dada a grande expertise, a grande experiência do país em termos de produção de ciências agrárias, produção de conhecimento em ciências agrárias, e pela posição hoje que o Brasil ocupa como um dos maiores produtores de alimento do mundo, não é? Isso tem sido levado em consideração, essa experiência do Brasil e da Embrapa particularmente, Alessandra? Sem dúvida, isso tem sido um grande reconhecimento em diversas reuniões internacionais que os representantes da Agência Espacial Brasileira têm discutido sobre o assunto, inclusive observando se os parceiros internacionais acham a ideia interessante, né, e tal. Então, sim, nós temos um respaldo grande nessa linha de pesquisa e temos um reconhecimento internacional grande, tanto Embrapa quanto as instituições de pesquisa parceiras dentro da rede. Entendi. Alessandra, eu imagino que para mimetizar, para imitar as condições de espaço ou de estações espaciais, a Embrapa vai precisar de parceiros, por exemplo, para imitar a radiação ionizante sobre as culturas. É isso mesmo ou vocês já têm estruturas para isso? Algumas estruturas nós temos, mas sim, é sempre importante contar com os parceiros, né? Principalmente para otimizar recursos, digamos, públicos. Perfeito. Então, para não duplicar estruturas, a ideia, sim, é sempre fazermos parceria. Então, existem, sim, diversas instituições envolvidas com suas estruturas disponíveis nessa construção dessa rede, como, por exemplo, o Instituto de Estudos Avançados, como eu tinha citado, que trabalha com radiação ionizante, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que faz parte da USP, também, que trabalha com radiação ionizante, e várias outras. Alessandra, de que forma esse tipo de pesquisa pode vir a contribuir com a agricultura aqui no planeta Terra mesmo? Existe essa possibilidade? Sem dúvida, isso é uma das prioridades que nós temos dentro do projeto. Quando nós falamos em cultivo de plantas no espaço, sim, a ideia é contribuirmos com o Acordo Artemis, mas, ao mesmo tempo, temos essa responsabilidade de ter retorno à sociedade brasileira. Então, com o desenvolvimento de novos cultivares que sejam mais tolerantes a situações extremas, como tolerância seca, né, e eficiência no uso de água e de energia. Outra situação é a adaptação dessas plantas em
cultivo indoor, essas novas tecnologias de fazendas verticais tanto para batata doce quanto para o grão de bico, que são as culturas que nós estamos iniciando no projeto. Então, eu acho que vai ser bastante interessante. Interessante. Essas duas culturas, o grão de bico é uma leguminosa e a batata doce é importante por causa das raízes ricas em amido. Lembra um pouco a mistura arroz e feijão, né? Foi mais ou menos essa a ideia que vocês tiveram? Exatamente. Foi o grupo inteiro, demorou bastante para escolher, porque tinham muitos critérios, ter uma base alimentar sólida, né, que é o carboidrato e a proteína no prato do astronauta, digamos. E sim, em situações em que a gente pode usar as folhas da batata doce como uma salada, que é rica em proteína, o grão de bico é rico em fibras, precursor da serotonina, ele é rico em triptofano, então, que é bastante interessante em termos de melhorar o bom humor, né? Então, situações estressantes como os astronautas ficam. Eu sei que existem pesquisas utilizando, por exemplo, o cultivo de algas, né, de microplantas, mas parece-me que há também resultados demonstrando que a presença de plantas do verde, inclusive para que os astronautas possam olhar, parece que diminui bastante o risco do estresse, né? Sem dúvida, eu acho que isso aumenta muito o bem-estar e o reconhecimento do seu local de origem, né? Então, ver as plantas, poder cultivá-las, poder comer de forma in natura. Então, tudo isso tira um pouco uma situação tão artificial, né, como é em situações de Estação Espacial Internacional ou qualquer outro ambiente fechado que eles estarão naquele momento. Na década de 60, quando houve a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, né, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos utilizaram muito essa corrida espacial, a perspectiva de levar o homem ao espaço e posteriormente à Lua, para incentivar que crianças e adolescentes seguissem carreiras na ciência. E parece-me que funcionou bem. Houve uma enxurrada de engenheiros, enfim. A Embrapa e as instituições parceiras têm pensado em utilizar esse programa, a participação brasileira no programa Artemis também, como uma forma de incentivar, que é tão necessária hoje, a carreiras científicas, que crianças e adolescentes vejam o quão interessante a ciência é? A gente sim tem pensado nisso, isso é um assunto muito interessante e uma excelente pergunta. As pessoas que vão efetivamente desenvolver o Artemis ainda são crianças, né? Perfeito. Então, a gente pensa, sim, na educação científica. Em que ponto se encontra a atuação brasileira nesse momento? Já há um projeto de pesquisa? Ainda há negociações? Como é que está isso? Nós estamos organizando a rede, né? Existe já uma negociação de um acordo de cooperação técnica. A Embrapa assinou, no fim do ano passado, um protocolo de intenções com a Agência Espacial Brasileira. Então, nós estamos nos organizando tanto da parte de pesquisa quanto da parte de acordos, né, de contratos e negócios entre as instituições. Nós ainda não começamos o projeto, a ideia é, assim que conseguimos financiamento para isso, a gente começa a execução do projeto com as instituições parceiras, junto com os acordos de cooperação também. Excelente, muito bom. Torcer para que o Brasil realmente venha participar é muito interessante, né, que são, mesmo que simbolicamente, duas instituições consideradas como de excelência nos dois países, a NASA nos Estados Unidos coordenando e a Embrapa, junto com parceiros notáveis, universidades, o próprio ITA, a Agência Espacial Brasileira, mas a Embrapa coordenando a rede aqui no Brasil. Considerando que façamos realmente parte do programa Artemis, que haja
projetos de pesquisa desenvolvendo tecnologias brasileiras, cultivares, né, variedades cultivadas brasileiras. Qual é a perspectiva temporal de que nós tenhamos tecnologia brasileira no espaço, quer seja um sistema de produção, uma nova forma de fornecer nutrientes às plantas, ou mesmo variedades brasileiras? Pensando no lançamento de cultivares assim normais, né, dentro dos programas de melhoramento tradicionais, normalmente são 10 anos para um desenvolvimento de uma cultivar nova. Essa primeira fase do projeto, que é uma fase na terra ainda, a primeira parte são de 4 anos. Então, a gente imagina que a gente consiga avançar bastante nesses 4 anos, mas não há certeza de que até no final dos 4 anos a gente tenha lançamento de cultivares novas. Mas, além disso, nós vamos ter também o desenvolvimento das fazendas verticais e a adaptação dessas plantas dentro dos cultivos indoor. Então, dentro desses 4 anos, a gente imagina que consiga adaptar essas plantas dentro das fazendas verticais. Pensar em biofertilizantes, né, plantas biofortificadas, uma maior produtividade, uma melhor uso da água, né, economia de água, porque a ideia é trabalhar com aeroponia. Apenas esclarecendo para quem nos assiste, a aeroponia é um tipo de sistema de produção sem solo, derivado da hidroponia, mas em que a solução nutritiva é fornecida na forma de vapor, não na forma líquida, como nas maneiras tradicionais de se fazer hidroponia. É muito mais econômica, chega-se a economizar até 98% de água em relação à produção em campo aberto, utilizando-se sistemas de irrigação convencionais. Então, faz todo sentido, até porque a aeroponia foi desenvolvida dentro de uma parceria de pesquisa com a NASA. Na verdade, uma empresa terceirizada pela NASA desenvolveu, ainda na década de 80, a aeroponia, pensando na produção de plantas em situações de colonização ou de exploração espacial. Eu imagino que a questão de financiamento seja central. Talvez haja, eu acho que pessoas que não consideraram bem a questão, algumas críticas. Ora, mas a Embrapa investindo em agricultura espacial, quando há tanta coisa para resolver ainda aqui no planeta, né? Vou querer a sua opinião sobre isso, mas antes de tudo a gente tem que lembrar que muitas das tecnologias que nós usamos hoje, de tênis a travesseiros, são derivadas de pesquisas que levaram ao desenvolvimento de tecnologias para a exploração espacial. Mas o que você teria a dizer às pessoas que talvez questionem o fato de a Embrapa ou do Brasil investir nesse tipo de projeto, Alessandra? Eu acredito que pessoas têm opiniões diferentes, né? E está tudo bem. O que a gente imagina é que sim, a gente vai ter muitos retornos que a gente nem pode imaginar, como aconteceu no legado Apollo, né? De situações de hoje em dia nós usamos GPS, hoje em dia nós temos cada dia as telinhas de celular menores, ferramentas sem fio. Tudo isso são tecnologias que vieram de situações e experimentos espaciais. Então, dado que nós somos reconhecidos internacionalmente pela pesquisa agrícola, por que nós não podemos utilizar o espaço como uma nova forma de tecnologia a ser usado para a sociedade brasileira, para os programas de melhoramento, para desenvolvimento tecnológico de novas fazendas verticais e para uso desses cultivos indoor em situações extremas, né, em que não é possível ou que é cara a situação ou a produtividade é baixa ou
tem doenças no campo, porque a gente não pode, digamos, reduzir custos, né? Que tudo isso pode acontecer nessas novas tecnologias que podem acontecer do espaço. Então, sim, prioridade esse retorno de tecnologias para a sociedade brasileira, tanto cultivos para o espaço, como espaço a nosso favor também. Então, pode ser que a gente consiga bastante economia. Se os outros estão pensando em space farming, eu acho que o Brasil tem que entrar nessa também. Então, Principalmente o Brasil, né? Sem dúvida. Né? E eu fico muito, a rede fica muito honrada com a sua presença também, Ítalo, Claro. na rede Space Farming. Está sendo uma experiência marcante, Alessandra. Muito obrigado. Alessandra, obrigado pela conversa, pela entrevista. Eu fico meio assim de dizer entrevista, porque eu não sou jornalista. Imagina, mas perfeito. Muito obrigado, muito informativo. Estivemos aqui conversando com a Alessandra Fávero, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste e coordenadora da rede de pesquisa em Space Farming, agricultura espacial do Brasil. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigada, foi uma grande honra estar aqui. Que bom. Gostou desse vídeo? Quer ver mais vídeos semelhantes, talvez mais vídeos sobre Space Farming? Inscreva-se no canal, dê seu joinha nesse vídeo e divulgue. Muito obrigado.